palavra, para aprender um pouco mais, para crescer um pouco mais. Eu te agradeço por isso. E te peço que o Senhor possa, Pai, usar esses minutos que estaremos aqui, que o Senhor possa usar esses minutos para honrar e glorificar o teu nome. E que pessoas possam ser tocadas, que pessoas possam, ó Deus, ser impactadas, ser, ó Deus, chacoalhadas de uma boa, numa melhor expressão da palavra, para que, ó Deus, esteja atento a todos os sinais que o Senhor tem mostrado para a tua igreja. Deus. Que a gente, ó Pai, possa se preparar, que a gente possa estar, ó Pai, alerta para tudo que o Senhor está falando à igreja nesses dias em que estamos vivendo. É verdade. Fica conosco, fala aos nossos corações, usa esse papo, esse bate-papo, usa esses minutos para que a gente possa aprender e crescer em teu nome, no nome de Jesus. Amém. 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 Ok. Deixa eu ver aqui. Pararam, pam, pam. Oi, Regina. Regina nunca me abandona. Joia. O Diogo, essa revelação é forte. Diogão, pega a caneta para você anotar aí o CPF dele, hein? O Kleber, meu irmão. Oi, Kleber. Kleber falou, queremos pão. Envia para Marataízes. Logo a gente vai estar junto, mano. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Vamos fazer pão para todo mundo. A Carla falando, sim, louvado seja Deus pelas orações e pelo milagre que Deus realizou na vida do meu irmão Carlos. Está usando catéter para auxiliar na respiração e o coração um pouco acelerado, mas está 90% melhor. Glória a Deus. Sandra Muchon. Oi, Sandrinha. Tudo bem, Sandrinha? Deus abençoe, sempre amada. bom te ter. Cacá, Ana Lúcia, Rafael, Deus Mariana, abençoe, Paulinha. Cacá. Puxa vida, muita gente, muito joia. Amor, lê o texto da Bíblia. Já que nós vamos falar de Apocalipse. Eu quero ler 3 versículos do livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Perfeito. Amém. Queridos, eu vou trazer meu primo, né, que é uma grande alegria, falando lá dos Estados Unidos, aqui, com muito carinho, se dispôs a nos ajudar. Espera só um minutinho. Ok. Oi, primo! Tudo bem? Olá, boa noite. Paulo, Márcia, boa tarde. Boa noite. Quero agradecer aí a oportunidade de estar com vocês aí. É um privilégio estar juntos. E agradeço muito a Deus por estarmos juntos. Oportunidade. Primão, o privilégio é todo nosso, né? Nosso. Você é um homem que ama também, como, né, o seu pai amava a questão do Apocalipse, essas coisas tão importantes para a igreja no tempo do fim, né, primo? Exatamente. E esse assunto não é novo. Lembrando aqui, meu pai já fazia estudo uns 30 anos atrás. Então, desde aquela época, a gente vem estudando, acompanhando. Infelizmente não está mais conosco, então a gente continua né, esse ministério. E esse assunto anticristo é o que realmente é o que está acontecendo. A gente está vendo os jornais hoje, cada vez é mais próximo, né, tudo acontecendo rápido. Perfeito, primo. Ô, primo, eu coloco já aquele slide já junto aí com a gente ou não? Pode ser, eu vou dar só... vamos explicar o que... preparei esse slide para ter uma ideia sobre o assunto. O anticristo é um assunto muito interessante, mas ele é um assunto que não é novo. Por exemplo, no Novo Testamento, há várias referências do anticristo. É chamado do anjo do abismo, o anticristo, falso Cristo, besta, falso profeta, pai da mentira, iníquo, homem do pecado, aquele que vem em seu próprio nome, Jesus que falou isso lá em João. Príncipe das trevas, filho da perdição, estrela, em Apocalipse, espírito imundo, e cacho da vinha da terra, que vai ser tirada e vai ser destruído, em Apocalipse. Olha que coisa. Tá, ô primo,
Vamos lá, uma coisa que nós estivemos conversando, eu achei muito interessante, tá? Eu sei que assim nós temos vários pontos. Quando a gente fala, primo, de anticristo, muita gente, eu já pensei isso no passado, o anticristo é um homem que vai aparecer zombando de Cristo, amaldiçoando Cristo, falando mal, blasfemando, mas não é bem isso, né, primo? Não, é assim, a linha Apocalipse descreve como que ele vai se comportar, e uma das características é exatamente isso, ele vai blasfemar contra Deus e todos aqueles que servem e amam a Deus, não só a Deus. E vai ser um momento muito difícil. Quem não for arrebatado e ficar para enfrentar, vai ficar numa situação muito difícil. Tá, mas no início, primo, no início, quando ele aparecer, ele não vai aparecer blasfemando contra Cristo, não é isso? Não, faz uma progressão. A Bíblia fala ali em Daniel que ele vai surgir, ele vai ser um presidente, ele vai ser um rei de um país pequeno, ali que fazia parte do Império Romano. E ele vai, assim que houver o arrebatamento, o Espírito Santo deixa de seu ministério aqui, não vai sair aqui da terra, vai ser revelado o anticristo. Ele vai começar pequeno, vai conquistar 3 países de uma confederação de 10, que vai existir na época, não existe hoje essa confederação. E aí vai ter outro acontecimento, mas é uma progressão, está certo. Tá. Então quer dizer que ele vai ser revelado após então, você acredita que ele vai ser revelado ele vai se manifestar mesmo após o arrebatamento? Exatamente. É interessante porque Jesus, ele falou que era necessário ir para o Pai e voltar para o Pai, porque senão o Consolador não viria. Certo. Porque são ministérios distintos, diferentes. É interessante essa posição. Eles são Deus, Deus Filho, Senhor Jesus, Espírito Santo são Deus, mas era necessário o Senhor Jesus sair da terra para que o Consolador viesse. Se ele não fosse, o Consolador não viria. Então vai ser o mesmo princípio, vai ser a mesma lógica. Encerrando o ministério do Espírito Santo aqui com o arrebatamento, aí revela o anticristo. Se bem que haverá salvação após o arrebatamento. Isso aí. Mas o ministério oficial, a igreja, os santos do Novo Testamento encerrarão justamente com o arrebatamento. Uma coisa, o primo, que o seu pai, né, o tio, falava muito sobre essa questão da salvação após o arrebatamento, vai ser só através da pessoa dando a vida por Jesus, né? Exatamente. Assim que houver o arrebatamento, vai ser revelado o anticristo, porque o que impedia será retirado. O Espírito Santo é Deus, ele não vai sair da terra, mas a atuação e o ministério dele encerrará. Mas haverá salvação. E aí em Apocalipse fala que vai ser dada autoridade ao anticristo para perseguir e prevalecer sobre os santos ali. Então, quem infelizmente perdeu o arrebatamento vai ter que pagar com a vida para poder ser salvo, senão vai ser forçado a seguir o anticristo. Perfeito, primo. Primo, você falou sobre o anticristo, que ele vai vir de um país pequeno. Uma dúvida que eu tenho, eu perguntei para você, mas eu sei que muitos têm a mesma dúvida. O anticristo, ele não tem que ser judeu? Não, essa aí tem 2 interpretações. Que ele tem que ser judeu para ser aceito pelos judeus. Mas o Senhor Jesus ali falou que eu vim em nome do Pai e vocês não me aceitaram, mas aquele que vem em seu próprio nome, vocês aceitarão. Então, nessa parte, há entendimento que ele não necessariamente será judeu, porque vai vir no nome dele. E tem mais também referência aqui para frente, que fala justamente isso, que a região do anticristo que ele vai vir é da região da Síria. Então, está aqui nos slides, mas é bem interessante. Vai ser a continuação do Império Romano, o Império Romano II, que vai surgir,
Mas o Império Romano... Sim, o Império Romano, então, ele vai ressuscitar. Exatamente. Vai ser o... Deixa eu passar aqui, mostrar no slide aqui. Bom, então, no Velho Testamento também tem referência do Anticristo, que nós tínhamos conversado. Só para mostrar que é um assunto que está na Bíblia inteira, não só no Novo Testamento, mas também no Velho Testamento. E depois eu passo com mais calma essas informações. E... Não, vai ficar no YouTube. Vamos estudar um pouquinho essa palavra, a etimologia da palavra anticristo, no original. Esse prefixo anti, ele não é contra ou destruição, mas em vez de substituição. Então, a intenção do anticristo não é destruir a imagem do Messias, pelo contrário, ele quer assumir a imagem do Messias. Mas isso não é um plano novo. Você vê que Lúcifer Satanás não faz nada novo, é apenas uma cópia de erros. Ele tentou substituir a Deus no início, quando era Lúcifer ainda. Ele foi condenado. E agora, novamente, ele tenta substituir pelo Messias. Então, por isso que a palavra anticristo, o significado é substituir. Né? Agora aquela pergunta do CPF, né? Qual que é o CPF do anticristo? Chegamos aqui Bom, vamos esclarecer. Para a gente saber quem é o anticristo, vamos ver tudo que a Bíblia fala para ter uma ideia geral. Aí a gente vai esclarecendo. Quem é o anticristo? Anticristo é um homem, é um líder político mundial. Ponto. É um líder político mundial. Ele vai ser um presidente, ele vai ser um rei do antigo Império Romano. Satanás vai entregar todo o seu poder, vai ser algo assim, coisa extraordinária que vai acontecer. Ele será revelado, a palavra revelado, logo após o arrebatamento. Revelado significa que ele já existe, mas está encoberto. É algo que existe, mas está encoberto e é revelado. Entendi. E um comentário que falaram, muito interessante, não sei, eu ouvi vários pregadores, para ser bem sincero, o Satanás sempre tem um anticristo preparado, um homem preparado para ser o anticristo, porque ninguém sabe o dia e a hora que acontecerá o arrebatamento. Isso. Então, hoje, o momento que nós já existe, provavelmente até vimos na TV reportagem, e se acontecer disso aguentar agora, ele assumirá na posição de líder mundial. E pelo sonho de Nabucodonosor, do profeta Daniel, vai ser o último império humano da Terra. Jamais, por toda a eternidade, haverá outro império humano. Então, por isso que eu acho assim, que o arrebatamento é tão significativo, é tão importante no plano espiritual, porque jamais, em toda a eternidade, estaremos numa situação igual nós estamos hoje. Perfeito. Jesus mesmo falou, esses momentos que estão passando agora jamais acontecerão novamente. Perfeito. Porque Jesus não vai precisar voltar novamente, morrer por nós, não vai precisar ressuscitar. Uma vez pagou, encerrou. Então, por isso que temos que estar atentos para essa situação. Esses momentos que estamos vivendo, é um momento extraordinário para que nós estamos vivendo. Isso aí é... Bom, qual país será o anticristo? Para a gente saber a identidade do anticristo, a gente tem que saber qual país que ele sairá. Ali, Nabucodonosor, quando ele teve aquele sonho, o profeta Daniel trouxe a interpretação. O Nabucodonosor teve um sonho com uma estátua, cabeça de ouro, prata, o peito, a parte central era bronze, ferro, e os dedos eram ferro e bronze. Representa os últimos reinos mundiais que haverá. E já aconteceu o rei da Babilônia, que era o Nabucodonosor, da Pérsia mesmo, o grego, romano já acabou. Agora nós estamos no último Império Mundial que vai estar prestes a acontecer, que é o Império Romano II. E esse Império Romano, falando da identidade, qual país que vai sair o anticristo? Então, pela essa profecia de Daniel, é uma continuação do Império Romano. E essa continuação do Império Romano, precisamos estudar o Império Romano para saber como que era a sua formação. Então, esse gráfico que nós temos aqui na frente, ele mostra
o Império Romano na sua totalidade, no ponto auge dele. Você vê que não era o mundo todo, era um círculo que, em volta da Itália. Uma coisa interessante nesse Império Romano é que ele acabou no ano 476 d.C., mas a parte oriental continuou. Foi chamado Império Romano Oriental, ou Bizantino, que a capital era Constantinopla, ou Bizantina na época. Então, eu quero chamar a atenção o seguinte, que o Império Romano, como ele existiu, eram divididos em duas partes ou duas pernas. A ocidental acabou em 466, mas a parte oriental, a perna direita, vamos chamar assim, ela continuou até 1453. Aí caiu a Constantinopla, que era a capital desse Império Romano, e começou o Império Otomano, que era justamente da Turquia. E esse Império Otomano foi até 1923, oficialmente, foi perdendo, o país se rebelando, saindo, e, por fim, em 1923, foi quando a criação do Estado, o país da Turquia, foi quando oficialmente encerrou o Império. Então, se você pensar bem, o Império Romano que Jesus viveu, né, que foi criado poucos anos da sua vida, ele durou até agora, 1923, perto de nós aqui, porque foi uma extensão, coisa, hein? Uma coisa interessante. Mas isso é muito importante para nós, porque é o seguinte, voltando aqui na profecia da estátua de Nabucodonosor, o próximo império mundial, que vai ser o anticristo, é justamente que está no pé dessa estátua, que são os 10 dedos. E esse, vamos chamar de Império Romano II, acho que é mais fácil, porque na verdade, uma continuação. Né? Então, pés, parte de ferro e parte de barro. Isso é interessante, porque, se você pensar bem, barro e ferro não se misturam. São partes diferentes. Perfeito. E isso nós vemos hoje na União Europeia. A União Europeia hoje tem 27 países, está esperando a aprovação do número 28, que é a Turquia, justamente a Turquia. E é uma união muito frágil, porque economicamente tem países muito fortes, que nem a Alemanha, a Áustria, estão muito bem financeiramente, mas países como a Grécia têm uma dívida enorme. E isso atrapalha muito a União, porque os países fortes têm que tirar o dinheiro da economia para poder socorrer países que estão em dificuldade financeira. Então, isso enfraquece a União. E tem a questão política também, qual país que será o líder esse ano, qual... Então, é uma situação complicada. E agora, a parte mais interessante é que esse simbolismo de ferro e de barro representa também que o último Império Mundial será governado por anjos e por homens, vai ser um governo junto. O ferro representa os anjos, e o barro representa o homem. Certo. Eles vão viver. Eu creio, isso é interpretação minha, eu creio que os anjos estarão mesmo visíveis aqui, porque vai ser algo extraordinário. Hoje, Satanás tem acesso aos céus. Você vê que lá em Jó, Satanás se apresentou diante de Deus, questionou Jó, porque ele tem acesso, mas com o arrebatamento é tão significativo que ele vai ser expulso do céu. E quando ele sendo expulso, eu creio que vão ser visíveis. Então, quando fala que é governo de ferro e de barro, eu creio que eles vai ser visível esse governo, eu creio. Isso explicaria tanto desenho, filme, com figura demoníaca, já para acostumar já com essa situação. Então, é uma questão para se observar, né? Tá. Ô primo, pode falar. E mais um comentário só, a questão desse império novo que vai surgir. É uma confederação de 10 países. Eu creio, da minha interpretação, de que cada pé tem 5 dedos. Então, a perna esquerda tem 5 dedos, a perna direita tem 5 dedos. Eu creio que vai ser uma confederação que não existe ainda, que vão ser 5 países do Império Ocidental, que era da perna esquerda, e 5 países do Império Oriental, porque vai dividir, a estátua está bem dividida em 5. Então, o anticristo vai sair desses países que formarão essa confederação. De um desses 10 países. Ele virá da Síria. Agora é o seguinte, o problema da Bíblia é o seguinte, que
o nome de país não permanece o mesmo. Por exemplo, o nosso tempo, não vou nem dentro do nosso tempo. Antigamente era União Soviética. A União Soviética acabou, não existe mais, hoje é Rússia. Então, conforme a parte política vai alterando, vai mudando os nomes, então a gente não tem como acompanhar essas mudanças. Então, por isso que a Bíblia, ela não fala o nome de país, mas fala da região, do nome das pessoas que moravam na região. Então, a região da Síria, os assírios, se você ver o mapa aqui, é toda essa área verde que está aqui mostrado aqui. Essa área verde, que é acima de Israel, lá direito, né, o leste ao sul, era a região da Síria. Interessante que essa região da Síria foi justamente a terra do primeiro imperador Nimrod. Nimrod foi o primeiro imperador que criou o primeiro império que reuniu o máximo de pessoas possíveis e começou a construir a Torre de Babel. Certo. Está ali marcado ali, eu era neto de Noé. Então, caiu Babel e das ruínas de Babel começaram a se erguer o Império da Babilônia, no mesmo local. E interessante que o anticristo vai vir do mesmo local também. Então, é mais um fato interessante que tudo vem perto da mesma região. Hoje, o país que mais se aproxima com essa característica é a Turquia. E a Turquia está se destacando muito militarmente, influência naquela região. Né? Perfeito. Bom, característica do anticristo. Então, sabemos que o anticristo vai ser da região da Síria, que hoje é a Turquia, aquela região. É possível vir do Império Romano da Europa? Sim, é possível. Mas não há, assim, na parte Bíblia, nenhuma referência especificamente de França, de Inglaterra. O povo que vai invadir Israel, conforme está ali em Miqueias, é o povo da Síria. E a Síria é justamente na região da Turquia, a parte leste, toda essa parte verde aqui. Que coisa. Ok. Bom, então já sabemos a região que vai surgir o anticristo. Né? Fala um pouquinho das suas características, como é que ele vai... Aquela pergunta que você fez, questão da progressão, né? Vai ser logo já caindo fogo do céu, vai ser uma progressão, porque como ele vai começar, ele vai se revelar como um presidente de um país pequeno. E esse país pequeno, ele vai invadir 3 países dessa configuração. Está ali em Daniel 7. Acontecendo isso, ele fará coisas terríveis e espantosas. Fala ali em 2 Tessalonicenses 2:9 que a vinda dele é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinal, prodígio e mentira. Então, vai ser algo assim que nunca se ouviu falar, porque até hoje nunca foi permitido, né, alguma pessoa ter um imperador com esses sinais. E interessante é o seguinte, que segundo Tessalonicenses diz que na verdade já é o começo já do julgamento, porque com todo engano da justiça para os que perecem, porque não receberam o amor de verdade para se salvar. Então, na verdade, com o arrebatamento já começa o início do julgamento, porque eles não receberam a salvação, não receberam, amaram mais a iniquidade do que a Deus. E a parte interessante é essa, e porque Deus ele enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Então, vai ter salvação após o arrebatamento? Sim. Vai ser muito difícil, porque Deus vai mandar uma operação do erro para que creiam, entendeu? Deus vai criar uma situação para que eles creiam na mentira, porque já é parte do julgamento. Perfeito. Então, veja bem, primo, diante disso, essa questão de que Deus vai enviar a operação do erro, hoje, já com a ação do Espírito Santo, né, na Terra, com a ação que nós temos dele, muitos, né, acabam não abrindo o coração, não querendo um compromisso com Deus. Então, assim, sem a operação do Espírito Santo na Terra, vai ser algo terrível. Porque é o seguinte, o papel da igreja, o nosso papel é falar, né? Senhor Jesus ali, Marcos ali na despedida, na última palavra, e de anunciar
evangélica. Então, nosso papel é anunciar agora a conversão, é quem faz é o Espírito Santo. E ele encerrando, oficialmente levando a igreja, haverá salvação, sim, porque tem salvação, mas vai ser muito complicado. Primeiro porque não haverá mais igreja, será uma igreja apóstata. Como será uma igreja apóstata? Vai ser uma igreja cristã, mas sem Jesus. Vai ser uma igreja que vai ser uma igreja que vai valorizar o meio ambiente, as árvores, boas obras, mas não vai ter Jesus. Perfeito. E vai ser justamente essa parte do falso profeta, né, segunda besta, que vai ficar. A parte dele é criar essa religião mundial. Então, além de você não ter ninguém para ir apoiar, você vai ter que enfrentar essa situação difícil. Perfeito. E nessa parte da mentira, a operação do erro, da mentira, ele vai te surpreender, porque, primeiro, ele será um gênio militar. Ele vai ter vitórias assim espantosas. É possível, vários autores acreditam, que ele vai justificar esses poderes como se fossem seres alienígenas de outro planeta, e vai ter armas que hoje não existem, por isso que vai ser fácil ter gênio militar. Mas é algo que vai ser uma característica do anticristo. A segunda característica, ele será um gênio político. Nem todos os países que ele vai conquistar, entendeu? Então a situação é a seguinte, ele não vai ser automaticamente o líder mundial de todo mundo. Ele vai começar pequeno, vai ter 10 países, uma confederação. Ali em Daniel fala que ele vai invadir 3 países milagrosamente. Vai começar assim, começa pequeno, invade. E nessa formação dos 10 países, que é o último Império Romano. Tá. E muitas conquistas que vai ter, vai ser politicamente. Fala que, ali em Daniel 11, fala que ele vai ter adulações, falsidade, engano, prometendo vantagem. Então, ele não vai ser assim, apenasmente correto. Ele vai usar de tudo que tem ao seu dispor. Ô, primo, me permite só interromper você um minuto? Eu sei que você, né, nos Estados Unidos, aí, você trabalha muito, assim, você é muito ocupado, mas você ouviu falar de uma série que a Netflix lançou? Eu não sei se o nome, a pronúncia certa é Messia ou Messiá. Eu vi, assim. Você assistiu? Não, eu não cheguei a assistir, porque foi muito polêmica, e pediram até para que parasse de transmitir, que estava causando muito problema com os muçulmanos, mas foi muito comentado aqui. Foi uma série muito comentada. Primo, eu assisti a série, e essa série ela começa, né, não vou dar o spoiler aqui para as pessoas, mas ela começa com um homem, né, que é o Messiá, né, esse tal de Messiá. Ele começa com pouquíssimos seguidores e a coisa, conforme milagres e situações, foi explodindo. É muito interessante essa série, viu, primo? Eu achei, pelo menos, assim, muito interessante. Uma coisa que ele estava falando é que deu muita polêmica nos Estados Unidos, que é a questão dos muçulmanos. Exatamente, porque mesmo lá na Europa, é muito muçulmano, e não pode haver nada que ofenda, que fale mal da religião. Então, é uma situação muito difícil. Todo filme que é lançado tem que ter muito cuidado, porque pessoas se ofendem, aí cria um problema, vira um problema. Mas a lógica é parecida, vai começar pequeno, só que na realidade ele vai ser um presidente de país, e que vai começar... E ele também será um gênio da economia. Essa crise que tem de falta de dinheiro, ele vai resolver, vai dar um jeito, será próspero. Está lá em Daniel 11. Você vê, é tudo que nós estamos passando hoje. Se nós estivéssemos vivendo num mundo tranquilo, economia a pleno vapor, dinheiro no banco, sem preocupação nenhuma, não seria necessário ter um líder mundial, um Messias, Salvador, porque está tudo bem. Perfeito. Sim. Mas por isso que Jesus falou que nós estamos no princípio das dores, e é necessário que isso ocorra, porque se o mundo está numa situação complicada e difícil,
Primeiro o Salvador da Pátria que aparece, o pessoal pede, né, que agarra. Então, tudo isso ele vai resolver. Vai ser algo realmente uma situação muito difícil para quem ficar. Você acha que, Davizinho, que a gente já está vivendo o princípio das dores? Eu creio que sim, porque qual que é o principal sinal de que nós estamos já vivendo? É boa pergunta, Marcos, porque se você pensar bem, no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos da Pentecoste primitiva, já esperavam a volta de Jesus naquele tempo. É algo interessante. E quando o apóstolo Paulo escreveu lá para Tessalonicenses que conta um mistério, que nem todos morreremos, seremos transformados em arrebatamento, ele teve que escrever aquela carta porque a igreja estava em pânico. Eles pensavam que já tinha corrido para o arrebatamento, eles tinham ficado para trás. Ele falou, não, Olha. Não, eu estou escrevendo para que ninguém vos engane. É um mistério. Então, é uma boa pergunta. Então, eu creio que o maior sinal de que nós estamos aproximando já no final dos tempos é o renascimento da nação de Israel, que foi milagrosamente. Você pensar bem, foi um milagre. Um povo, uma nação, né? Nação é língua, cara, que foi esparramado por toda a terra. Por 2000 anos. Eles mantiveram a cultura, a língua, né, o hebraico, os mesmos tradições. E, de repente, 2000 anos após, eles voltam de maneira... Então, não há nenhum relato de outro país que foi assim. Exatamente aquela profecia lá do Vale dos Ossos Secos. Eram ossos que estavam secos e que, milagrosamente, Deus restaurou. Mas, igual a profecia, está sem o espírito, né? Eles rejeitaram Jesus, então não sei se está só o corpo montado, mas está sem o espírito, igualzinho aquela profecia. E outra parte que também vê que está se aproximando é que está tudo pronto para a construção do templo. Isso. Tem o site lá do Instituto do Templo, está tudo pronto, está tudo pronto. Tem até o canal, se você ver lá a foto, tem lá no website, aquele castiçal, né, que tem 7... Aquele oficial dourado já está tudo pronto. Já está tudo isso. Passaram anos para fazer um estudo sobre a placa do sacerdote que vai ver as roupas, né? Já sabe como vai ser a placa, a cor das pedras, a posição. Já está tudo pronto. A única coisa que não tem ainda é autorização para construir o templo. Sim. E isso para os judeus, eles falam que o Messias, quando for revelado o Messias verdadeiro, ele vai construir o templo. Esse é o sinal de que por isso que eles vão ser enganados. Eles vão vai vir o anticristo, vai permitir, e eles vão aceitar. Mas eu creio que, como nós tínhamos comentado aqui outra vez, né, Jesus falou muito interessante, dores de parto. Dores de parto tem duas características. Uma é aumento da intensidade e aumento da frequência. Então, são duas palavras que você tem que ter sempre em mente. Agora, a partir de hoje, você vai ver que vai aumentar a intensidade e a frequência, né, das pestilências. Você vê, um tempo atrás, houve a gripe... suína, aviária... Não foi tão forte igual essa do Covid-19 que surgiu. E vai aumentando, mas isso é necessário, entendeu? Vai criando uma instabilidade mundial que as pessoas vão precisar de um salvador, vão precisar de uma solução. Primo, então, na verdade, é óbvio que precisa do caos. Exatamente. Tá, beleza. Tem um filme interessante, eu aconselho que vocês assistirem um filme, chama Deixado para Trás, em inglês é Left Behind. Sim. Ali mostra bem, eu acho que eles foram muito felizes no livro 1, no livro 2 já não é fantasia, mas o 1, eu acho que ele mostra bem como será o arrebatamento. Vai ser um tumulto, de repente some pessoa, pai, mãe, some filho, criança, bebê, somem, né? Não tem notícia nenhuma, e vai ser um caos, né? Nessa hora que vai ser o João de Cristo. Isso, nesse caos ele surge como Salvador. Exatamente, ele vai surgindo e vai... Mas é interessante, quer ver? Vamos continuar um pouquinho aqui, quer ver? Tá, vamos lá. Aqui. Característica do anticristo. Primeiro, ele não terá respeito a Deus de seus pais, está em Daniel 11, característica dele. Porque aquela que nós falamos, blasfêmia, vai
contra tudo, contra Deus, contra quem segue a Deus, não terá respeito nenhum. Não terá respeito ao amor das mulheres. Aquela parte que nós conversamos também, isso é muito interessante. É tudo o mesmo versículo, em Daniel 11:37. Esse amor pelas mulheres tem 3 interpretações, que eu já conheço. Uma é minha pessoal, mas a primeira interpretação é que o anticristo seria gay, que ele não ia gostar de mulher. Esse é tem bastante interpretação na internet. A segunda, que eu creio que também é possível, porque se você comparar o que o anticristo vai fazer com o Islã, com o islamismo hoje, é bem parecido. Então, eu creio que uma interpretação é que as mulheres serão oprimidas igual o Islã oprime hoje. As mulheres têm que usar aquele véu, não tem direito a nada, é um objeto. Eu creio que esse seria uma interpretação. Possibilidade. Porque o diabo, ele tem raiva da mulher. O diabo, ele não gosta da mulher porque a derrota dele veio de uma mulher. Jesus nasceu Olha de que uma coisa. mulher. Isso é muito interessante, primo. Aleluia. Exatamente. Então, isso está em Gênesis 3. Quando pecou, Deus falou que haverá colocar inimizade em você. Então, por isso que o islamismo oprime as mulheres. É coisa de Satanás contra as mulheres. E segundo, e a terceira interpretação que eu acho possível também, porque se você acompanhar, ler todo o versículo, são 3 partes. A primeira é que não terá respeito a Deus dos seus pais, não terá respeito ao amor das mulheres, e não respeitará Deus algum. Ele vai ser ele vai achar que é o máximo. Então, esse amor das mulheres, outra interpretação interessante, é que o povo judeu hoje, ele ainda espera o Messias, né? Infelizmente, eles não aceitaram Jesus, então até hoje estão esperando. E hoje, o maior sonho das mulheres judias é ser a mãe do Messias, porque creio que não receberam. Então, é possível que não terá respeito ao amor das mulheres. Quem que é o amor das mulheres? Jesus. Então, não terá respeito a Deus, não terá respeito a Jesus, e não respeitará a Deus algum. Essa é uma possível interpretação. Outra característica do anticristo, ele irá blasfemar e se opor tudo contra Deus. Está em Apocalipse. Será algo terrível, aquilo que você tinha comentado. Será um falastrão, vai ser difícil aguentar, porque vai se autogloriar, vai só contar vantagem. Será permitido fazer guerra contra os santos e vencer. Isso é muito interessante, essa passagem, porque ali em João, Jesus falou que Jesus falou para Pedro fez a confissão, né, que Jesus era o Filho de Deus. Aí Jesus falou, não, então Pedro, sob essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja. Está lá, Jesus falou para Pedro. Mas aqui, você lê Apocalipse 13:7, é interessante, porque será permitido ao anticristo a prevalecer contra os santos. Está exatamente essa palavra, prevalecer. Então, parece uma aparente contradição. Jesus falou que a igreja não iria... as portas do inferno não prevalecerão, mas aqui vai... Por isso que é importante fazer, quando você pega a Bíblia, você faz todo aquele panorama geral. Então, será permitido ao anticristo prevalecer sobre os santos, porque a igreja não estará mais aqui na terra. A igreja já estará nos céus com Jesus. Vai prevalecer contra quem ficar. Então vai ser, eu acho, pelo que eu vi de testemunhos, de artigos de internet, o único jeito da pessoa que não for, perder o arrebatamento, as vestes não estavam brancas, ou vai na igreja porque qualquer motivo, menos Jesus, e que ficou, não foi arrebatado, vai ter que partir para um campo, para uma montanha, vai ter que viver isolado, porque se der de cara com a fiscalização, polícia, qualquer barreira que vai ser preso, torturado e morto. Esse é o que está falando na Bíblia. Então vai ser uma situação realmente muito complicada. Mas haverá. Ali, aquele pérgamo, né, aquela que nós comentamos das igrejas, aquele que prevalecerá, aquele que perseverar até o fim será salvo. Haverá.
fará de Jerusalém a sua sede. É muito interessante. Ele fará ali em Daniel 11:45. Depois vocês olham com mais calma ali. Na terra gloriosa, vai ser a sede dele. Ele tentará mudar tempos, festa religiosa e azeis. Isso tem muitos pontos que vai ser o império do reinado do anticristo, que é bem semelhante com o muçulmano, com o islamismo. Porque hoje o islamismo, ele não tem respeito não respeita as mulheres, né? Ele tem o seu relógio, o seu horário, o seu calendário, as suas festas, e todo lugar que ele chega, ele tenta impor. Ele usa da liberdade que tem, assim, nossa democracia, estamos abertos a todos, então ele usa para começar a impor o tempo de azeite, mas é uma característica também do anticristo, ele vai tentar mudar as leis e o tempo. Outra coisa interessante, o anticristo, vai ser uma situação de filme. Quem não tiver firme, que vai ser uma situação difícil. Então, nós conversamos no início que o anticristo irá substituir, né? Ele não vai combater ou lutar, ele vai substituir, vai colocar no lugar de Cristo. No lugar. E para imitar o que Jesus morreu e ressuscitou, ele vai fazer o mesmo. Ele vai está em Apocalipse ali 13, depois você vê com mais calma. Vai ter um atentado, vai ser o fingimento, vai ter um atentado, a faca, alguém, um louco lá, vai chegar a atingir na cabeça o anticristo. Ele vai dizer que morreu, mas ele não morreu, é tudo fingimento. O resultado desse atentado vai ter consequências físicas no anticristo. Ali, Zacarias é um livro interessante, viu? Se tiverem, de vez em quando tem umas passagens assim interessantes. Então, ele fala sobre o pastor inútil, em Zacarias 11:17. Aparência física, ele será cego de um olho e braço direito ficar mirrado. Ai do pastor inútil que abandona o plano. E isso está em Zacarias. Eu acho que a marca da besta, que vai ser, vai ter que escolher ou a testa ou no mão, será o falso profeta, né, que é o Papa lá de Roma. Ele mandará escolher, ou você põe o sinal na testa ou na mão, em homenagem justamente a esse atentado, que vai ser a desculpa que vão usar. Porque tem um filme, Kingdom, vou ver se eu acho o título em português. É justamente um ferreiro que vai lutar das campanhas, das cruzadas, lá em Israel. No Netflix. E eu lembro que me contaram que os muçulmanos no filme, eles usavam uma bandana, ou na testa ou no braço, em homenagem ao profeta deles, à religião deles. Então já é um costume de fazer isso. Perfeito. Só um comentário rápido sobre a marca do anticristo. É tão séria essa decisão da marca do anticristo, é tão sério que haverá 3 anjos rodando a Terra anunciando para não colocar a marca, porque se colocar a marca, está condenado eternamente, não tem mais posição de salvação. Então, não colocar a marca. E também a Bíblia fala, nós teremos também um sinal na testa, um nome novo. Então, quem tem a marca não vai ter lugar para colocar, vai ser algo interessante. Ô, primo, uma questão assim, quando o Barack Obama, né, muitos admiram Barack Obama, né, muitos admiram Barack Obama, quando ele tentou fazer a questão de uma implantação do chip nos americanos pela questão do sistema de saúde, certo? Não, houve comentário, mas eu não creio que chegou a virar lei, porque é muita resistência aqui. Exato, é isso daí que eu ia te falar. Exatamente. Houve uma resistência muito grande em relação a se deixar colocar uma marca na mão ou na testa. Exatamente. Tem empresas que já estão usando aquele chip, né? Mas o chip hoje já é grande, aquele chip que você coloca esse implante. Hoje já não há mais necessidade, há outros chips bem menores que invisível, que você coloca, que lê também. Igual o celular, né? Você vai no banco, o celular já lê, é tudo automático.
algo impressionante, né? Vamos ver Muito mais bom. aqui, ó. Agora, esse é o ponto que vai fazer Israel aceitar o anticristo como o Messias que eles esperam, porque é verdade. Ele vai permitir a construção do terceiro templo. Possivelmente, nós vimos, tem vários vídeos no YouTube, que a posição original do templo não é onde está a mesquita, mas é um pouquinho mais ali ao sul. Já ouvi isso. Que ali dá certinho, ali não precisa pedir permissão, já pode começar hoje. Mas o problema é que os rabinos, eles tomaram essa decisão de que o local tem que ser ali onde está a mesquita. Então esse é um problema que hoje não tem solução. Então eles falam, quem conseguir construir o terceiro, eles vão reconhecer que realmente, porque vai ser um milagre. Vão aceitar tranquilamente. Que eles estão orando. Aqui em Nova York tem caminhão aqui, tem muito judeu aqui, e fala, o Messias já chegou. Vou até tirar uma foto e mandar para você depois. Eles estão orando, eles estão esperando o Messias, sim. Vem aprender sobre o Messias, mas é o que eles estão esperando, né? Jesus. Então há um movimento hoje muito forte para que o Messias volte, que receba logo, venha logo para o judeu, né? Para uma aliança de 7 anos com Israel. Jesus, em Mateus 24, ele deu a chave para você entender todas as profecias bíblicas. Tudo que foi no Velho Testamento e no Novo, então Jesus ele deu a chave. Ali em Mateus 24, ele apontou para Daniel. Ele falou, o profeta Daniel, quando vê a abominação da desolação, os que estão na Judéia, quando ele apontou para Daniel a abominação da desolação, são os 4 últimos versículos de Daniel 9. Ali fala das 70 semanas de Daniel. E é tão importante isso, que você está pensando esses dias, você vê que coisa, né? O diabo tentou matar Daniel 2 vezes, né? Uma jogou lá na cova dos leões. Daniel não morreu. Depois ele jogou na fornalha. Aí Jesus foi pessoalmente lá ficar com o Daniel e seus amigos na fornalha. E finalmente, quando o anjo estava trazendo a revelação, porque justamente do anticristo é uma super importante essa revelação. Daniel jejuou 21 dias para que o anjo conseguisse passar, né, o príncipe da Pérsia que estava lutando contra o para que ele viesse entregar essa visão para Daniel. Então você vê que é a chave de tudo. Então, os 4 últimos versículos de Daniel 9, pode ser ler com calma, fala das 70 semanas de Daniel. Cada dia da semana equivale a 1 ano. Então, tá bem ali, ó, primeiro versículo, os 4 últimos versículos. Primeiro versículo, 69 semanas chegará o Messias. Então, ele fala bem claro, a partir da assinatura do rei. Então, contando os dias da assinatura, 69 semanas com bissexto, porque o calendário judeu, ele não é o nosso calendário solar, ele é o calendário lunar. Então, cada ano tem que adicionar o bissexto para poder dar certo. Então, fica mudando os dias, né? Cada ano cai num dia. Então, se contar certinho esse período, o final das 69 semanas é exatamente no dia que Jesus entrou, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Dá certinho. Então, o judeu hoje não tem desculpa, infelizmente, não tem desculpa, porque Deus deu, inclusive, um número de dias que o Messias entraria em Jerusalém. Olha só que coisa. Não tem desculpa. Infelizmente, não tem nem como. Foi Caifás, eu estava lendo lá. Você pode ler com calma, Caifás. Foi os líderes que, infelizmente, não sabiam o momento. Por isso que é importante esse tipo de conferência, de live, de estudo, para a gente entender. Eu acho, assim, você vê que falta ainda essa confederação, não existe hoje essa confederação de 10 países. Então, mas Jesus pode voltar hoje? Pode, né? Pode ser que a confederação crie depois do arrebatamento, no próximo dia, não sabemos. Então, não podemos ficar assim preocupados com isso. É uma coisa que pode acontecer hoje, como pode acontecer daqui a 20 anos, mas nós precisamos saber, né? Precisamos entender qual é a vontade de Deus. Porque interessante que
tudo que Deus Pai passou para Jesus, Jesus passa para nós, porque ele é nosso amigo, não trata como servo, trata como amigo. E ele sabe o futuro, e ele quer que nós também saibamos o futuro. Então, tudo que foi revelado está na Bíblia. E Daniel 9, os 4 versículos, é a chave. Se você pegar a direita aquela parte, tudo, a Bíblia toda se abre, fica tudo certinho, caixa, não tem nenhuma parte fora. E lá em Daniel, continuando, ele fala que após a semana 69, o Messias será cortado, mas não por ele. Ele foi cortado por você e por mim. E essa parte que foi suspendida ainda não continuou. Está faltando uma semana, a semana 70. E por isso que essa parte aqui que está mostrando aqui no slide, foi uma aliança de 7 anos com Israel, está até em maiúsculo, início da 77ª semana de Daniel. É o final, vai ser a última semana, acabando a semana, vem Jesus, começa o milênio. Vai ser exatamente isso. Agora, então está pendente, ninguém sabe, né? 69 semanas, Jesus entrou triunfal, foi cortado, suspendeu. E quando o anticristo assinar esse acordo com Israel por 7 anos, aí começa novamente o relógio, vai começar a contar novamente. Davi, é interessante como que você, igualzinho o tio, você começa a falar do Apocalipse, você vai falando, você não para mais e vai falando. Porque é igual o tio. O tio que era assim, quando a gente conversava com ele, a gente percebia assim, que ele tinha um prazer tão grande de falar da Bíblia e do Apocalipse que ele ia longe. Aí ele já misturava, embananava, que já é muita informação. É verdade. Exatamente. E interessante, estava com o Paulinho comentando do dia, porque quando Daniel revelar a visão, o anjo teve 3 visões, não foi uma só, porque era muita informação. Então veio a primeira visão, a informação do primeiro reino, aí foi a segunda, então vai complementando. A segunda visão complementava a primeira, e a terceira complementava a segunda, porque é muita coisa para passar. Muita coisa, tinha que ser isso aí. Vou deixar para semana que vem o restante. É muita coisa. Ô, primo, eu ia falar hoje o nome do anticristo CPF, mas eu vou deixar para sexta que vem. Mas eu queria que você só hoje terminasse falando algo que tem muita confusão na igreja brasileira. A igreja se tornou o Israel de Deus? Não. São 2 grupos diferentes. Um grupo é o Israel, outro grupo é a Igreja de Jesus. 2 grupos com destino diferente. Israel vai reinar aqui na terra, quando Jesus voltar. De Sião sairá a lei. Né? E a Igreja de Jesus é um número certo de pessoas salvas. Assim que encerrar o último número, não haverá mais aumento do grupo de igreja. É o número certo de pessoas salvas? Exatamente. Não, é assim... a salvação é para todos. Sim, aqueles que aceitarem fazem parte da Igreja de Cristo. Mas vai chegar um dia que vai encerrar essa oportunidade. Estamos na graça. Né? E quando encerrar, fechou o número de salvos, não haverá mais aumento. Vai ser eternamente o número certo. Ei, primão, olha só, deixa eu falar uma coisa. Gente, todo esse estudo, né, tá no Face, vai para o YouTube também. Se Deus quiser, o Davizinho, na próxima sexta-feira, vai continuar com a gente. Né? Eu pedi para ele nos ajudar por um período que for possível, né? Para continuarmos falando. Eu creio que sobre a questão do anticristo ainda tem outras coisas, primo, que você vai passar. Isso. Tem a questão da marca da besta, né? Tem muita informação que está chegando. Então tá, porque é o seguinte, só para aumentar a curiosidade daqueles que estão com a gente, o chip possivelmente não vai ser um grão, aquele do tamanho do grãozinho de arroz, isso já mudou tudo. Já mudou tudo, já tem tecnologia nova saindo. Eu posso semana que vem fazer umas perguntinhas? Posso, né? Absolutamente, sim, mas claro, absolutamente, yes. Ok. Ô primo... Tá, nós temos aqui, só para você guardar e, se possível, semana que vem falar,
perguntaram aqui sobre a novilha vermelha, né? Okay. Que você falou sobre o templo, né? Tá tudo pronto. E alguém falou, e a novilha vermelha? E aí, semana que vem... Ovelha ruiva, né? Não, mas é uma novilha vermelha. Já nasceu, já tem informação, já está correto essa informação. Pois já está tudo pronto. O templo, só falta construir o templo, está tudo pronto. Você que está nos assistindo, você já ouviu falar da novilha vermelha? Não? Ah, querido, você precisa pesquisar essas coisas. Vamos debulhar um pouquinho mais, assim, para... Mas, primão, nós estamos com 1h57 já de live, muito bom poder te ouvir. 1h57? Exatamente. Não, amor. Não é 1h57. É quase isso. Não, eu falei errado, primo, 1h01. 1h01, tá certo. E, primo, eu quero agradecer a tua presença com a gente. Na sexta-feira que vem, se Deus quiser, por favor, vai, deixa Deus... Deixa eu só fechar aqui o negócio aqui, primo. Isso. Primo, deixa Deus te usar para que a gente possa aprender mais, crescer mais e, principalmente, nos prepararmos para aquilo que há de vir. Amém. É um assunto fascinante, porque cada dia vai chegando mais informações e a gente vai tendo uma visão melhor, entendimento melhor do que está acontecendo. Mas realmente estamos ali naquele dia que aquela parte na Bíblia que fala quando vai chegando aquele dia, né, não deixar ir a congregação, mas quando vai chegando aquele dia. Então já estamos naquela parte que precisamos agora ficar firme, porque está chegando aquele dia, está muito perto, cada dia mais perto. É verdade. Tá bom. Primão, muito obrigado, Deus abençoe. Bom te ouvir, Davidinho. Então tá bom, saudade de todo mundo. Deus abençoe você e a família, viu, primo? Depois nos falamos aí pelo telefone. Combinado. Obrigado. Primo, vamos fazer o seguinte, ore por nós, ore por todos que estão assistindo. Amém. Faça uma oração por nós. Vamos orar. Senhor Deus, queremos te agradecer porque tu é um Deus maravilhoso, um Deus que tem dado tanta bênção. É verdade. No momento que estamos com as pessoas em aflições, Pai, que tem cuidado de cada uma. Sim, abençoa, Deus. Pai, esse live, esse estudo, pastor Paulo, sua esposa, seu ministério. Tu haja com poder, Senhor Deus. Queremos entender mais de Ti e cada pessoa seja impactada pelo Santo Espírito, Senhor. Amém. E agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão, fica com Deus, querido. Tá bom, um grande abraço a todo mundo aí. Tudo bem. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço pessoal aí também. Ei, gente, que coisa, hein? Que live joia de se poder assistir, né? E, viu, querido, se você quiser fazer perguntas, escreve aí no Face e eu vou passando para ele na semana e ele... Não vai fazer pergunta. Não vai fazer, não. E aí ele vai respondendo, tá bom? Mas muito bom estar com vocês, Deus abençoe. Domingo de manhã, 10h30 da manhã, tá bom? Não perca, esteja junto comigo e com a bispa, né? A bispa Márcia. Estão quase caçando minha carteirinha já, tá, gente? Para de brincar com isso, tá? E, gente, muito bom. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por nos receber aí na sua casa. Amém. Suas últimas palavras. Deus tá bom? Obrigado. Valeu, foi muito bom. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado. Fica com Deus.